Bom dia, Rondônia, bom dia, telespectadores. É motivo de satisfação, mais uma vez, estar entrando na tua residência através do teu aparelho de televisão e podemos conversar com nossos telespectadores, com nossos associados, de um modo geral, policiais e bombeiros militares ativos, inativos e pensionistas. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez. Hoje nós estamos aqui com a gente, o doutor Ananias, que é o nosso assessor jurídico, o assessor jurídico da Aspometron. E nós estamos, mais uma vez, entrando no ar com o programa Aspometron em Foco. Eu quero, nesse momento, informar também da viagem que nós tivemos esta semana em Brasília. Foi uma viagem corrida, né? Tivemos um dia para viajar no outro, não tinha passagem aérea e na última hora nós conseguimos uma passagem aérea para Goiânia com uma parada em Brasília, ou seja, uma parada em Cuiabá, uma parada em Cuiabá, outra em Goiânia, e em Goiânia, infelizmente, como o voo era apenas até Goiânia, nós tivemos que enfrentar o busão até Brasília. Mas graças a Deus tudo bem, chegamos em Brasília na madrugada da quarta-feira. Na quarta-feira mesmo, juntamente com o coronel Ailton, que é o vice-presidente da Associação Nacional, tivemos visitando o Congresso, tivemos visitando alguns parlamentares, tanto de Rondônia, como do Amapá, como de Roraima, exatamente já trabalhando a possibilidade desses parlamentares poderem nos ajudar naquela medida provisória 1181 de 2023, e essa medida provisória tem uma emenda do senador Randolph, e que essa emenda ela vem tratar de uma vez por toda a questão da Polícia Militar de Brasília, de Rondônia, Roraima, Amapá e o Rio de Janeiro, na questão salarial. Ou seja, nessa medida provisória, essa emenda é exatamente para que na pensão militar, resolva a pensão militar de uma vez por toda para Brasília e, assim sendo, resolvem para todos os ex-território e o antigo Distrito Federal, sem precisar mais você ir buscar judicialmente. Então, a gente tivemos conversando com vários gabinetes, assim como com o senador Bagátolis, aqui de Rondônia, visitamos o gabinete do senador Marco Rogério. Infelizmente não tivemos a oportunidade de conversar com ele, mas conversamos com o doutor Walter, que é um grande companheiro nosso aqui de Rondônia, pessoas de grande liderança também, que é assessor parlamentar lá no Senado Federal. Tivemos também visitando o gabinete do senador Confúcio Moura, não tivemos oportunidade também de encontrá-lo, porque estava serviço fora da casa, e posteriormente tivemos também visitando os gabinetes do senador Randolph, a liderança do governo no Senado Federal, e o gabinete do senador, dos senadores de Amapá e de Roraima. Isso já fazendo um trabalho, já nos preparando para o futuro, tanto para essa medida provisória, assim como a PEC 07, que virá a ser também votada no plenário do Senado Federal, acredito que no mês de setembro. Então, gente, tivemos fazendo essa correria, né? Às 16 horas da quarta-feira, nós tivemos também reunidos no gabinete da senadora Leila, que é senadora do Distrito Federal, juntamente com 2 deputados distritais, 2 militares, um subtenente e um sargento. No momento me foge o nome, mas todas as representatividades
da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Brasília, assim como Rondônia, Amapá e Roraima. Pois bem, o motivo dessa reunião com a senadora Leila foi exatamente para tratar do auxílio moradia. E se tratando desse auxílio moradia, com certeza se resolverá a questão salarial para Brasília e os ex-territórios, até porque, sendo aprovado essa emenda do senador Randolph, nessa medida provisória 1181, resolverá essa situação de uma vez por todas. Como, por exemplo, todo e qualquer reajuste que for dado para Brasília se estende aos ex-territórios. Hoje, quando se dá qualquer reajuste a Brasília, nós, dos ex-territórios, temos que entrar na justiça e buscar judicialmente, né, doutora Ananias? Buscar judicialmente. A exemplo da VPE e a exemplo do auxílio moradia que Rondônia recebe. Hoje, Rondônia recebe, Roraima recebe e Amapá recebe, mas através de ação judicial. E foi isso que nós discutimos lá também e fizemos com que a própria senadora, que é relatora dessa medida provisória, ela entendesse que se é o direito para um, teria que ser para todos. E hoje, graças a Deus, a gente recebe através de uma determinação judicial, mas Brasília está correndo atrás porque existe no TCU um questionamento em cima desse auxílio de moradia, querendo retirar o auxílio moradia do contra-cheque dos policiais e bombeiros militares lá do Distrito Federal. Vamos dar uma pausazinha, logo mais voltaremos. Olá, eu sou a doutora Cristiane Alves, especialista em harmonização orofacial. Hoje eu vou falar dos fios PDO, o milagroso do Brasil. Eles estimulam o colágeno das regiões do malar, nas regiões da glabela, nas regiões das linhas de marionete, do sulco nasogeniano. Toda a parte facial você pode utilizar os fios PDO. Ele é o milagroso do Brasil. Agende a sua consulta e venha conhecer os procedimentos estéticos. Confira a matéria gravada com o Dr. Leon e logo mais nós voltaremos. Pois bem, boa tarde a todos. Eu fiz questão de convidar o Dr. Leon aqui conosco para que pudéssemos passar algumas informações aos nossos associados com respeito ao nosso processo. Nós tivemos, semana passada em Brasília, tivemos reunido com alguns órgãos da República, tivemos reunido com o escritório, também parceiro do escritório Leão e Associado lá em Brasília, Silveira Ribeiro, e tratando exatamente de assunto de interesse da nossa categoria. Doutor Leão, boa tarde. É motivo de satisfação mais uma vez estar aqui recebendo o senhor ter aceitado o nosso convite para vir até aqui. E a gente nós queremos que o senhor passe algumas informações com respeito aos processos nossos que está tramitando lá em Brasília. E eu deixo a palavra para o senhor. Boa tarde, presidente, senhores associados, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com o senhor e passar as informações sobre as nossas atividades aos nossos associados. E foi muito importante o senhor nos convidar hoje, presidente, para a gente tratar especialmente do assunto do Grupo 2014. Nós estamos sendo muito cobrados em relação aos 45 dias que os nossos colegas ficaram sem pagamento, bem como em relação ao ano civil. Eu tenho recebido informações de que
os nossos colegas, nossos associados estão contratando escritórios para entrar, ajuizar ação visando buscar o recebimento desses créditos que estão pendentes. Em primeiro lugar, eu quero tranquilizar os nossos associados. E como sempre eu digo, que se tivesse que ajuizar uma nova ação e se tivesse a possibilidade de fazer isso, o maior interessado seríamos nós. Então, eu quero dizer com isso que ninguém precisa fazer absolutamente nada hoje, porque o nosso escritório, a nossa bancada, está trabalhando diuturnamente nesse processo. Inclusive, da última vez que nós estivemos aqui, nós passamos a informação de que já existia uma determinação do vice-presidente do Tribunal Regional Federal determinando a certificação do trânsito em julgado desse nosso processo. E a União não dorme, ainda assim protocolou um pedido requerendo o julgamento dos seus recursos extraordinários, especial e extraordinário. Mas o tribunal desconheceu desse pedido e certificou o trânsito em julgado. Esse fato, o trânsito em julgado, foi certificado na quinta-feira da semana passada. Na quinta-feira da semana passada, nós estivemos inclusive com o senhor em Brasília e nós trabalhamos, e na mesma data em que houve a certificação do trânsito em julgado, também foi determinado a remessa desse processo à sua origem. O que isso quer dizer? Então o processo voltou lá no início para que a gente possa então realizar e pedir o prosseguimento do nosso trabalho, o prosseguimento daquela execução que havia sido paralisado por conta desses recursos. Então, senhores, não há necessidade nenhuma de buscar nenhum escritório, nenhuma demanda judicial visando buscar o recebimento desses créditos que ficaram suspensos por força dos recursos da União. Por quê? Nós já começamos com o trânsito em julgado, com a vinda do processo desse recurso, a sua origem, nós já começamos a fazer esse trabalho. Então, é uma questão de tempo e é uma questão de determinação judicial. Porque tudo que aconteceu e acontece na nossa vida, nesses processos, ocorrem por força de decisão judicial. Então, você do grupo 2014, você, como sempre eu disse, você só está na folha de pagamento da União porque a Justiça determinou que você entrasse. Tá? Então não existe nenhuma outra situação. E quando você entrou por força de determinação judicial e nós fomos buscar todos os seus direitos, garantimos todos os seus direitos, tudo por força de determinação judicial e com forte embate com a União, porque a União, em todas as situações, resistiu à sua vinda, primeiramente nos quadros da União e posteriormente ao recebimento do seu salário. Mas nós continuamos firmes, trabalhando e garantimos a sua permanência em definitivo agora com o trânsito em julgado desse processo. E a partir daí, então, nós vamos prosseguir nas demais etapas do processo para que a gente possa, então, garantir para você o recebimento dos seus créditos que ficaram pendentes também por força de determinação judicial. Todos sabem que nosso grupo 2014
ficou 45 dias fora da folha de pagamento por força de determinação da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Nós combatemos também essa determinação e conseguimos, apesar de não ganharmos aquele processo do STA no seu mérito, mas conseguimos manter os senhores na folha de pagamento até que fosse analisado os recursos das instâncias superiores que passaram pelo STJ e, por último, agora novamente no STF. Recursos esses que analisaram o mérito da questão do direito de você permanecer ou não nos quadros da União. E isso nós garantimos em definitivo com o trânsito em julgado desse processo. Ocorre que nós temos algumas etapas a cumprir, inclusive por determinação do Supremo. Quando o Supremo permitiu que nós permanecêssemos na folha, também suspendeu todas e quaisquer atividades que pudessem, que visavam a receber esses créditos que ficaram pendentes. E a ministra Carmen Lúcia ainda determinou algumas condições, que esses créditos só poderão ser recebidos após a análise de um outro recurso que está no TRF. Tá? Nós temos ainda um outro recurso que analisa a questão salarial nosso. Então, a ministra Carmen Lúcia, quando determinou a tua saída, nós combatemos e conseguimos reverter. Nessa reversão, ela determinou, então, que nós retornaríamos à folha de pagamento, mas estariam suspensas todas e quaisquer outras vantagens que nós estávamos buscando. E essas vantagens dependem hoje do recebimento dessas vantagens hoje, que é exatamente os 45 dias, bem como o recebimento do ano civil, dependem ainda da análise de um outro recurso de agravo de instrumento que está no TRF, onde nós estamos enfrentando e trabalhando esse processo, buscando levar isso a julgamento, para que a gente então possa buscar o recebimento dos valores que estão retidos ou suspensos por força dessas decisões. Então, não existe nenhuma possibilidade, nenhum outro argumento a ser utilizado, a não ser te dizer que nós precisamos ter calma e deixar que o nosso escritório continue trabalhando por você para que você possa receber esse crédito. E não existe nenhuma outra possibilidade de ajuizamento de qualquer outra demanda visando buscar este crédito, porque este crédito está suspenso por força do Supremo Tribunal Federal e nós estamos trabalhando no nosso processo, onde nós temos mecanismo, nós temos barreiras, mas nós também estamos viabilizando e enfrentando essas barreiras para que a gente possa, então, vir a receber esse crédito. Então, senhores, é uma hora de manter a calma, de mais uma vez acreditar no nosso trabalho e aguardar que tudo é por etapa. A cada ação nossa tem uma reação da União. A cada pedido, a cada decisão é um recurso da União. Então nós estamos trabalhando etapa por etapa, vencendo todas as etapas que nós já encontramos até agora e estamos trabalhando, então, hoje com o trânsito em julgado do recurso, visando agora enfrentar outro recurso que ainda depende de análise para que a gente possa então buscar o recebimento desses créditos. Já adianto que nós, inclusive, já trabalhamos junto ao juízo da execução para que a gente consiga receber esses créditos fora do sistema de precatório, porque
esses créditos, uma parte desse crédito estava dentro do orçamento da União, havia determinação de pagamento que, por força da própria desembargadora Gilda Sigmarino, ela mesma suspendeu o pagamento desse crédito, depois de aplicar multa, depois de determinar por várias vezes o cumprimento, mas por conta dos recursos e das indecisões do Supremo, então ela mesma determinou a suspensão até que ocorresse o trânsito em julgado. E com a ocorrência do trânsito em julgado, nós temos a enfrentar a determinação da ministra Carmen Lúcia, que determinou que essa execução só poderia andar condicionado ao trânsito em julgado também de um outro recurso que está tramitando no TRF. Mas eu já adianto que nós já enfrentamos essa questão junto ao juízo da execução e já tivemos, inclusive, o posicionamento do juízo da execução, que ela vai analisar o nosso pedido, se vai determinar o pagamento fora do sistema de precatório ou se vai determinar uma execução complementar, então, lá na primeira execução que nós já temos em andamento. Então, nós já enfrentamos isso agora na semana passada e já tivemos o posicionamento da juíza da execução dizendo que ela precisa avaliar se o nosso pedido será atendido fora do sistema de precatório, isso determinando a União que pague junto com o nosso salário, ou se esse crédito deverá ser, então, instrumento de uma execução complementar e acrescentar a nossa execução que já está em andamento. Então, senhores do Grupo 2014, e aí quando eu falo senhores do Grupo 2014, eu incluo também as pensionistas, todos que entraram, que aqueles que entraram como servidor militar, ou aqueles que entraram como pensionista, ou que se tornaram pensionista no decorrer do processo, todos estão na mesma situação. Me falaram também que tem pessoas que possuem 45 dias, outros têm 60 dias, mas nada disso muda o andamento desse processo. Todos estão no mesmo barco, na mesma situação, e aqueles que tiverem 45 dias vão receber 45 dias. Quem tiver 60, nós vamos buscar receber os 60 dias. Então, presidente, em relação ao Grupo 2014, então, essas são as informações que a gente tem a passar aos nossos associados. E nós colocamos, como sempre, à disposição de todos e de qualquer um que quiserem ligar, entrar em contato com a gente. Nosso escritório está sempre atento a atender esses nossos colegas, esses nossos associados. Doutor Leão, tem ainda uma perguntinha aqui, com respeito ainda ao auxílio moradia, das pensionistas que tiveram os seus esposos falecidos quando na tramitação do processo. Bem, presidente, o processo de auxílio moradia é um processo que ainda não tem trânsito em julgado. Eu disse na última reunião nossa aqui, eu disse isso. E enquanto o processo não transitar em julgado e ocorrer a falta desse associado, então a sua pensionista não tem direito de receber auxílio moradia. Para que essa pensionista possa receber auxílio moradia, nós temos que ajuizar uma nova ação para essa pensionista. Então, tanto do grupo 2002, 2013 e 2014, aquelas pessoas, aqueles associados que vieram a instituir pensionistas, desde 2013, quando nós ajuizamos o auxílio moradia, nós já temos uma assembleia
aprovando o ajuizamento dessa ação e nós estamos preparando e nós estaremos ajuizando essa ação para todas essas pensionistas que teve seu instituidor que faleceram a partir de 2013. Então, só vão receber auxílio moradia pensionistas que já eram pensionistas quando nós ajuizamos a ação em 2013 para o grupo 2002 e 2013. Aquelas pessoas que se tornaram pensionistas até 2014, que fazem parte do grupo 2014, já entraram como condição de pensionista no processo. Então, mas também a partir de 2014, para o grupo 2014, acontece a mesmíssima situação. Se entrou em 2014 e aí o militar veio a faltar até a presente data, então essa pensionista que está sendo instituída hoje, ela precisa entrar nesse novo processo para que ela também venha a ter direito ao auxílio moradia. Porque toda ação antes do seu trânsito em julgado, então não garante direito aos seus sucessores, porque se não teve o trânsito em julgado, ele não garantiu nenhum direito e veio a faltar, não chegou a garantir o seu direito. Presidente. Doutor Leon, também ainda quanto ao auxílio moradia, da turma de 2002, 2013, a gente sabe que em 2014 ainda está tramitando o processo e muitos companheiros de 2014 entendem que eles têm direito ao auxílio moradia. Ainda há pouco um companheiro lá de São Paulo me liga, por que ele não está recebendo o auxílio moradia? Mas você é de que turma? Não, eu sou de 2014. Mas não tem como estar recebendo mesmo, porque o processo do auxílio moradia de 2014 está tramitando. Então é humanamente impossível receber. Quem vai receber, ou quem já recebeu, o pessoal de 2002, 2013, que dividiu em 3 turmas. 2 turmas receberam, uma primeira turma em 2022 e a terceira turma, porque a segunda deixou de receber, pagaram a terceira em função da verba que tinha sido alencada ali, e a verba dava para pagar toda a turma, a terceira turma. Aí o que é que fez a União? Deixou de fora a segunda turma, pagou a terceira, porque a verba dava para pagar, e a verba que tinha, se fosse pagar a segunda, ia sobrar uma parte daquela verba e não tinha como pagar na terceira. Aí o que é que acontece? A União resolveu pagar toda a terceira turma e a segunda turma, no qual eu faço parte e muitos outros colegas, ainda nós não recebemos. Mas a gente sabe que vamos receber, que a União vai pagar a segunda turma, sem dúvida nenhuma, e esse pessoal estão realmente faltando receber em torno de 350 pessoas que fazem parte dessa segunda turma. Mas a gente sabe, tivemos informações, inclusive essa semana, lá no DCPEX, que está se fazendo uma forma de canalizar esse recurso para pagar essa segunda turma. Mas, por outro lado, doutor Leão, a gente tem também a questão das pensionistas, a questão da pensão militar, que é uma briga tremenda em função disso. Nós temos um processo administrativo, essa semana tivemos no DCPEX, tratando dessa situação, não se resolveu nada por enquanto, porque a equipe técnica lá do DCPEX vão ver a questão desse processo administrativo que está lá e o que se pode fazer administrativamente. O que é que nós queremos? Nós queremos que haja uma resposta da União, para que a gente tome outras providências. Porém, como é que nós podemos fazer, o senhor na qualidade de advogado, e advogado nosso aqui da Aspometron, para buscar judicialmente, no caso, essa pensão militar? Bem, presidente, são 2 questões distintas. Auxílio moradia
auxílio moradia do grupo 2014 e auxílio moradia do segundo grupo. Então, como o senhor bem disse, a questão do auxílio moradia do segundo grupo está em vias de ser implementado também, apenas dependendo da canalização de recursos da União para que implante também essa terceira turma, a segunda turma do grupo 2002-2013. Com isso, estaria encerrando, então, todo o grupo 2002 e 2013. Então, essa é uma situação que depende apenas de canalização de recurso, até porque, como eu disse aqui na nossa reunião passada, há um pré-acordo entre os advogados da União, deles trabalharem a implementação de acordo com a canalização de recurso, porque aí nós paramos o embate judicial, então preparamos um pré-acordo para que todos sejam beneficiados o mais rapidamente possível, porque a União, com isso, parou de enfrentar, via recurso, as decisões do juízo que determinou o cumprimento, então, dessa situação. Em relação ao grupo 2014, não há possibilidade ainda de implantar na folha, porque nós ainda temos um recurso no Tribunal Regional Federal pendente de julgamento. O processo de 2014 segue o mesmo caminho do primeiro grupo, só que nós ainda não temos o julgamento no tribunal sobre o recurso da União. Então, na medida em que este recurso da União for julgado aqui no TRF, então nós também buscaremos a implantação provisória também para o grupo 2014. Então, o grupo 2014 é um processo separado dos demais grupos, 2002 e 2013, porque quando nós ajuizamos o primeiro processo de auxílio moradia, o grupo 2014 ainda estava fora da folha de pagamento da União. Então, por conta disso, nós temos um processo próprio para o grupo 2014 e que, apesar de seguir o mesmo caminho do primeiro processo, ainda depende de julgamento de um recurso da União. Então, na medida em que esse recurso for julgado, nós também estaremos trabalhando para fazer a implementação provisória, também para este grupo 2014. No tocante à pensão militar, é uma situação muito delicada. Em 2019 veio uma nova legislação e nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar administrativamente, como o senhor já disse, bem disse. Nós temos um processo administrativo, porque nós já tínhamos uma determinação judicial no mandado de segurança de que nós aqui do estado de Rondônia, do ex-território de Rondônia, não recolhia a pensão militar. Então, com base nisso, existe um pedido administrativo que está em andamento. Mas essa questão é tão delicada porque o STF tem entendido, tem decisão inclusive de que a pensão militar é devida. Então nós estamos aguardando e trabalhando o procedimento administrativo, porque nós precisamos esgotar e buscar valer então aquela decisão anterior, porque nós temos uma reserva muito grande de que numa demanda judicial a gente não consiga viabilizar a suspensão do pagamento da pensão militar. Então, primeiro nós vamos esgotar as vias administrativas, como é do seu conhecimento, presidente, e depois, então, se eventualmente a gente não conseguir, aí, então, nós estaremos enfrentando a demanda via judicial. Então, é uma situação delicada, não é fácil, ao contrário do que as pessoas estão dizendo, é uma situação bem delicada e a gente não pode
perder o time. Então a gente precisa esgotar todas as possibilidades de solução administrativa para que a gente possa então buscar, de repente, garantir administrativamente o que a gente não conseguiria via judicial. Então, todo cuidado, e nós trabalhamos com todo cuidado, porque nós trabalhamos para o grupo. E um passo errado de uma ou duas pessoas pode prejudicar todo o coletivo. Então, nós temos esse cuidado, por isso nós, muitas das vezes, atrasamos o ajuizamento de uma ação, mas quando a gente decide protocolar, a gente tem a garantia e a grande probabilidade de trazer sucesso, como até hoje nós temos feito para esse grupo. Graças a Deus. Essas são as informações, presidente, que a gente pode trazer em relação a essas questões. A gente fica preocupado porque, infelizmente, existem pessoas que se dizem advogados, existem pessoas que acham que o processo, que as pensionistas devem entrar com processo à parte, inclusive existem pessoas indicando novos escritórios aí, e a gente se preocupa porque o prejuízo no futuro, se porventura não der certo, eu sempre falo, nossos advogados são militares, eles conhecem a nossa história, nós temos uma história e que essa história é conhecida pelos nossos advogados, e por isso nós até hoje, graças a Deus, não perdemos nenhuma ação. E o direito de buscar judicialmente, acho que é um direito de cada um. Quem quiser, eu acho que qualquer pessoa que quiser procurar qualquer advogado para ir buscar sua pensão militar, sabe, tudo bem. Só que eu sempre falo para nossas pensionistas, quanto à nossa preocupação, porque aquilo que o senhor falou agora, uma falha, um processo mal administrado, com pessoas que não conhecem a nossa história, pode trazer um prejuízo grande, não só para você, pensionista, mas para todos. Isso é complicado, porque um processo desse, nós temos hoje uma ação rescisória, doutor. Sim. E é complicado, uma ação rescisória que nós temos, e se nós não tivermos cuidado com aquilo que a gente faz, o prejuízo não só para os pensionistas, mas para todos os nossos associados, o prejuízo é muito grande, inclusive para os associados que virão no futuro. Então a gente se preocupa com tudo isso, mas vamos aguardar, a gente pede calma às pensionistas para que aguarde o momento certo, a hora certa, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Vamos esperar exatamente a manifestação da União em cima desse processo administrativo. Doutor Leon, nós temos também um processo nosso que está tramitando no Tribunal Regional Federal, o processo de 8791. E a gente sempre estamos falando desse processo, uma situação, e o pessoal fica ansiosos, mas eu sei que não depende de mim, não depende do senhor, depende da justiça. Mas nós queríamos que o senhor falasse um pouco a respeito. Presidente, processo 8791, eu disse na semana passada aqui que nós estamos trabalhando agora para levar a julgamento o nosso recurso. Tá? Então, eu volto a dizer, na semana passada, agora até quinta-feira eu estava em Brasília, nós estamos trabalhando, é uma questão de tempo e nós estamos com uma equipe, nós montamos assim, uma equipe, preparamos as pessoas para que a gente possa, então, agilizar e levar esse nosso processo a julgamento. Tá? Nós estamos tranquilos quanto ao andamento, está dentro do esperado, o processo está bem encaminhado, a gente só precisa ter um pouquinho de paciência, que tudo tem a sua hora. A gente acredita, sinceramente, que em breve nós conseguiremos trazer esse processo a julgamento e daí para frente enfrentar, se for o caso,
os tribunais superiores, né? Que a gente acredita que deverá acontecer isso muito em breve. Não há possibilidade da gente estabelecer prazo, mas o certo é que nós estamos trabalhando e aguardamos também, igual aos associados, ansiosos, que esse processo venha logo a julgamento. Então, é isso, presidente. Doutor Leon, essa semana nós estávamos lá no DCPEX, conversando com os técnicos do Ministério da Economia, ou Planejamento, que mudou tudo, né? E um dos técnicos comentou a respeito do pagamento do auxílio moradia, porque foi pago o auxílio moradia para um grupo, né? O pessoal de 2002, da turma de 2013, e na realidade eles não haviam descontado os honorários. E como seria feito essa situação? E eu respondi, inclusive, com respeito aos honorários do auxílio moradia que foi pago para quem já está recebendo, de que forma que vai ser feito, porque eles precisam de uma determinação lá para descontar o auxílio, ou seja, os honorários advogatícios. E como é que está sendo feita essa situação? Efetivamente, em especial aqui no caso de Rondônia, a União não promoveu o desconto nem do primeiro grupo implantado e nem do segundo grupo. Mas isso é uma questão processual. Então a gente está tranquilo quanto a isso. Nós vamos pedir ao juiz da execução que determine a União, então, que faça, que cumpra, porque já existe essa determinação para a União que quando for implantar para o associado que fizesse a retenção dos honorários contratuais. Nós juntamos todos os contratos no processo, a União tem conhecimento disso, a União não promoveu, mas isso nós não temos essa preocupação, porque haverá uma outra determinação e a União haverá de cumprir talvez nos próximos meses de pagamento. Mas isso não traz nenhum prejuízo nem para o associado, nem para nós, porque tem uma garantia de que nós vamos receber e, por outro lado, o associado está tranquilo, está recebendo, então, quando vier a ser descontado, ele já estará ciente do que se trata, né? É bom até porque a gente se preocupa do lado de cá, porque não foi descontado os honorários e, na realidade, quem está recebendo acha que está tudo bem. Aí vai chegar um determinado momento que esse associado, esses honorários vai ser descontado dele. Sim. Momento. Quer dizer, ele sabe que vai ter que pagar. Honorários é uma determinação judicial e que todos vão ter que pagar. Era para ter pago no primeiro mês quando receberam. Uhum. Né? Ano passado não aconteceu. Beleza. Esse ano a mesma coisa. A terceira turma receberam também, não foi descontado os honorários. Mas existe uma preocupação também, doutor Leon, dos técnicos do Ministério da Economia, porque eles, quando descobriram que não foi descontado os honorários, aí eles se preocuparam e por isso que vieram nos indagar. Agora, nessa reunião que nós tivemos, com respeito a essa situação, com respeito à determinação judicial para que eles pudessem fazer o desconto desses honorários. E eu simplesmente falei que ia conversar com o escritório para ver como é que estava essa situação e para que no futuro pudesse haver esse pagamento. Mas tudo bem, eu acho que já foi explicado, né? Eu acredito que todo mundo vai ter conhecimento e que vai chegar um momento que eu vou ter que pagar, que todos vão ter que pagar, que o doutor Leon também vai ter que pagar os honorários advogatícios, se é para o escritório, é para eles mesmos, mas vai ter que ser descontado de todo mundo. Doutor, eu quero aqui
deixar meus agradecimentos com respeito a todas essas indagações que nós fizemos ao senhor. E eu quero aproveitar a oportunidade e falar também para os nossos associados com respeito à correção da VPE. Nós tivemos questionando também no DECIPEX essa semana, com os técnicos lá do DECIPEX, com respeito à correção da VPE, e que vai acontecer. Eu não posso aqui falar que vai acontecer tal dia ou tal mês, porque não depende da gente. Mas as informações que nós tivemos lá no DECIPEX é que vai haver a correção da VPE e estará acontecendo em breve a correção da VPE. Então vamos aguardar tudo isso. Doutor Leão, eu agradeço, muito obrigado pelas informações e que nós vamos sempre indagar a respeito a todas essas demandas que nós temos lá nos tribunais. Obrigado, presidente. Nós estamos sempre à disposição para esclarecer aos nossos associados, à diretoria, todas as nossas ações, e é sempre um prazer estar aqui na presença dos associados, passando essas informações. E nós nos colocamos sempre também à disposição, podem nos ligar, podem me ligar, de onde quer que esteja, e dentro da medida do possível, é claro, a gente atende a todos e tira as dúvidas das pessoas que precisam, e qualquer situação nós estamos sempre à disposição. Eu agradeço a todos mais uma vez pela confiança depositada no nosso trabalho, em nome da minha equipe, da nossa banca, nós estamos sempre à disposição de todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado. Olá, tudo bem? Eu me chamo doutora Thaís Macedo e eu vim falar um pouco com você sobre facetas em resina composta. As facetas de resina composta são películas finas colocadas diretamente sobre o dente para solucionar problemas estéticos, visando corrigir cor, formato e o melhor de tudo, zero desgaste, indolor e é um procedimento reversível. Ficou interessado e quer transformar o seu sorriso com facetas em resina composta? Entre em contato e agende a sua avaliação. Pois bem, vamos chamar as matérias gravadas durante esta semana, na quarta-feira passada, lá em Brasília, em especial lá no Senado Federal. Bom dia, Coronel Dias. Mais uma vez a gente queria agradecer o senhor estar nos recebendo. A gente continua aquele trabalho que a associação desenvolve aí quando tem algum tema de relevância para a gente, como é o caso agora que tem emenda para a questão do auxílio moradia, PEC 07, sistemas. A gente faz essas visitas nos gabinetes dos parlamentares, que o senhor está na condição de chefe de gabinete do senador Randolph. A gente faz tanto liderança do governo, oposição, dos partidos. A gente faz essa visita nos gabinetes, estamos aqui mais uma vez sendo recebidos pelo senhor, a gente agradece a colaboração do senhor, do gabinete do senador, que todo nos auxilia aí nas questões técnicas, e a gente veio aqui agradecer, e também o Costa aqui de Rondônia, queria dar uma palavrinha aí mais voltado aos sócios de Rondônia. Coronel Dias, bom dia. É motivo de satisfação de estarmos aqui mais uma vez de ser recebido aqui no gabinete do senador Randolph pelo senhor, né, na qualidade de chefe de gabinete, e a luta que nós estamos travando aí em cada gabinete, no corpo a corpo, Rondônia, Roraima, Amapá, em busca de tratar da questão da PEC 07, entre outras a questão do auxílio moradia. Mas a PEC 07 é uma situação que está para acontecer bem em breve, a votação dessa PEC no plenário do Senado, e a gente estamos, claro, torcendo, porque é Rondônia, Roraima, Amapá que ganha, e Rondônia nós temos em torno de 350 militares que não fazem parte do processo judicial que nós temos e serão contemplados por essa matéria, além de todos os servidores que incluíram no estado de Rondônia entre 87 e 91. Então, queríamos aí ver com o senhor como é que está o andamento desse trabalho aí para o mês de setembro, para a questão da votação. Bem, obrigado Costa, o Ailton, que estão sempre presentes aqui em Brasília, fazendo esse trabalho que é muito importante para as organizações
dos militares dos ex-territórios, no caso o Costa Rondônia, o Ailton pelo Amapá, e tem os colegas de Roraima também, mas enfatizar que isso é muito importante. A gente está na correria, já houve um comprometimento de dia 12 ou 13 de setembro haver a votação da PEC 07 no plenário do Senado. O senador está empenhado nisso, tem buscado esse entendimento, né, da maioria para que seja aprovado, e depois o trabalho que será feito na Câmara dos Deputados. E sempre com a colaboração de vocês. Você também, Costa, que sempre tem essa luta antiga aí, o Ailton que incorporou também. Eu acho que as instituições lá, as nossas corporações, têm que dar ênfase nisso, do seu trabalho que você já faz há muito tempo, busca esse entendimento, tanto com a questão da situação, como a questão da oposição. Isso é muito importante para o trabalho final, que é o êxito, e a gente conseguir ter êxito na votação da PEC 07. Obrigado, coronel. A gente tem uma experiência da PEC 87 em 2005, né? Que votou aqui no Senado, logo posteriormente na Câmara, onde virou a PEC 483, e que virou a emenda 60 e que transpôs aí alguns mil servidores do Estado de Rondônia para o quadro da União. Obrigado por tudo. Pois bem, nós estamos aqui no Congresso Nacional, especialmente no Senado, aqui no gabinete do senador Irã, lá de Roraima. E junto aqui com o doutor Amado, velho companheiro, velho, assim não falar, mas está aí o jovem, e nós tivemos a satisfação de conviver com o doutor Amado, ele como presidente da Comissão de Transposição dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá, e nós tivemos aí um trabalho excelente por todos esses anos, e ele ajudou muito os colegas de Roraima, do Amapá, de Rondônia, na questão da transposição. Sentimos a saída dele de lá, mas a vida continua, e o doutor Amado hoje pertence ao gabinete do doutor Irã. Doutor Amado, nós queremos, bom dia, em primeiro lugar, nós queremos bom dia a todos. Conversar com o senhor e relembrar um pouco o passado, o trabalho que o senhor fez em benefício não só de Rondônia, mas de todos os ex-territórios. Mas quando eu falo de Rondônia, porque nós tivemos ali em 2007, dezembro de 2007, a questão da retirada dos nossos colegas, que foi implantado, foi transposto em 2014, em dezembro de 2017, a ministra Carmen Lúcia, através de uma decisão dela, a União quis tirar todo mundo. E nós tivemos o senhor lá no DCPEX, que nos ajudou e ajudou muito, e nós queríamos que o senhor falasse um pouco a respeito dessa história, porque o senhor conhece. Então, além da comissão, né, de transposição, de enquadramento, eu também trabalhei, né, como, eu vou chamar de Coxinha aqui, porque é um amigo querido, né. Desde 2015 nós estamos trabalhando, né, Coxinha, nessa pauta dos servidores de territórios militares. E a gente já enfrentamos várias batalhas, né, principalmente a questão que o senhor me colocou, que a época foi retirado de folha, acho que mais de 700 famílias, né? 739. E a gente conseguiu, né? Graças principalmente ao trabalho da Sucometron, né? Das outras associações, sempre apoiada pelas associações do Amapá, de Roraima também, né? Pela Nacional, né? Associação. Enfim, tivemos até momentos difíceis, mas graças a Deus nós superamos quase todos, como foi o retorno, né? Dessas pessoas em folha. Estão até hoje, né? Já terminou, inclusive a 801 já foi, a ação judicial terminou. Aqueles colegas que tiveram ainda fora da folha de pagamento por 45, 60 dias, aquilo ali hoje não acontece mais. Até esses dias atrás, os colegas ainda não dormiam, ainda não colocavam suas cabeças no travesseiro e dormiam sossegado. Mas hoje, não só os colegas, como nós, como a Cometron, e eu quero trazer aqui ao seu conhecimento que aquele processo
terminou, transitou julgado, ninguém mais sai da folha de pagamento, mas eu quero aqui deixar meus agradecimentos ao senhor pelo fato de ter segurado vários meses aquele pessoal na folha de pagamento e, por último, como o senhor não tinha mais jeito, não tinha o que fazer, ficou ainda em torno de 45, 60 dias para o outro, mas o importante é que tudo deu certo e a gente precisava agradecer ao senhor por tudo isso. Eu agradeço, eu acho que os grandes resultados que nós conseguimos, não só lá na comissão da transposição e enquadramento, mas também na época do DPEX, na gestão dos servidores, foi justamente sempre focar nas pessoas, nas famílias, e a gente está ali para trabalhar pelas pessoas, né? Acho que esse é o servir, né, do servidor público. Eu fico muito feliz, né, que à época a gente entendeu que era viável, que era o correto que essas pessoas continuassem em folha e tanto é que elas estão, né? Foi decidido assim no judiciário. E com certeza a gente ouviu muito o senhor, quando o senhor Costinha, eu lembro que uma vez cheguei no seu gabinete, o senhor estava reunido com a equipe técnica exatamente discutindo a respeito do pessoal do 2014. Quando me viu, eu levantei e falei, Costinha, tem mais um pedido aqui para tirar vocês da folha. É uma determinação da Conjur. Mas o senhor me indicou também alguns meios. Vá, se vira, corre, vai em tal lugar. E o senhor foi muito importante para o nosso pessoal, o senhor foi muito importante para Rondônia, né, nesse contexto de o pessoal se manterem na folha de pagamento, graças a Deus. Justiça, né? Doutor Amado, a gente sabe que o senhor hoje está aqui auxiliando, ou seja, como assessor no gabinete do senador Irã. E nós temos, doutor Amado, ações judiciais, entre elas nós temos uma ação judicial que transpõe para o quadro da União todos os militares que incluíram entre 87 e 91. E esses militares, hoje nós estamos com essa ação para trazê-lo para o quadro da União. Porém, nós temos em torno de 350 militares que não são sócios da Aspometron e que eles são amparados pela PEC 07. A gente sabe que nós estamos muito bem, o nosso processo judicial está bem encaminhado, mas nós queríamos que o senhor falasse um pouco com respeito à PEC 07, até onde ela vem melhorar também esses processos lá no judiciário. A PEC 07, ela trouxe muitas mudanças para Rondônia, né? Para o Amapá e Roraima, ela simplesmente estendeu o prazo com poucas inovações. Agora a Rondônia traz essa questão somente do vínculo de 90 dias, né? E amplia por 10 anos, né? E o prazo de 10 anos, ele é decorrente da Lei Complementar 41, né? Que criou o Estado, que é onde as ações judiciais estão pautadas, né? Nessa obrigação da União com os servidores do então Estado de Rondônia. Então, assim, a PEC 7 veio buscar, né, justamente com fundamento na Lei Complementar 41, a ampliação dos prazos, até porque a Constituição estendeu para o Amapá e para Roraima, né, esse mesmo direito, e a PEC ela busca corrigir essa injustiça. Então, assim, administrativamente, será possível, né, que no caso os ex-militares também possam optar e terão seus processos definidos. Mas possivelmente na via judicial, muitos já entraram, outros estão entrando e vai acontecer até mais rápido, né? Isso é importante até porque dá uma segurança jurídica, né, para quem está com as suas ações no judiciário. Por quê? Porque a própria União está reconhecendo esse direito, né? Porque está lá na Lei Complementar 41, no artigo 36. Doutor, eu só quero lhe agradecer, né, por essas informações. É claro, a gente procura, de qualquer forma, informar aos nossos companheiros, informar a sociedade rondoniense, até porque a PEC 07, ela não só ampara um grupo de militares que não faz parte da Aspometron, ela ampara todo o servidor público que incluíram no estado de Rondônia entre 87 e 91. Exatamente. Terá também, né, outros aprimoramentos, né, que várias categorias também ficaram de fora das outras emendas, está sendo trabalhado. Mas
o que a gente quer aqui é reparar a injustiça, né? Hoje a gente está trabalhando arduamente, não só, no meu caso, trabalhando com servidores de Roraima, mas também, né, que alcança servidores do Amapá e principalmente de Rondônia. Né? Obrigado. E aqui eu quero agradecer aqui meu amigo Coxinha, que eu uso até dizer que eu acho que a Ascometron, né, junto com as outras associações dos militares, eu acho que é o pessoal que eu mais atendo. E assim, eu tenho um carinho muito grande pela parceria, eu acho que o trabalho que foi feito é excelente. Aguardamos uma hora o senhor visitar o nosso estado mais uma vez. Pois bem, bom dia a todos, bom dia, senador. Pagatórios é motivo de satisfação estar aqui com o senhor. E nós queríamos apenas algumas informações do senhor. Nós temos a PEC 07, que está aí tramitando aqui no Senado, com a possibilidade de setembro para o plenário do Senado. E aí nós queremos saber do senhor, senador, como está o bom andamento do trabalho feito nos bastidores. Faustinho, eu quero falar para você, igual eu sempre falei, eu sou conhecedor desde quando era o território de Rondônia, sei o empenho daqueles funcionários que trabalharam lá no antigo território de Rondônia, hoje Estado de Rondônia, de 1982 para cá, e dizer para você o seguinte: quando nós arquivamos aqui a PEC 07, foi justamente para ajudar que isso chegasse ao plenário. E, graças a Deus, agora, pelo que está se empenhando, o Estado de Rondônia, do Amapá, de Roraima, isso está tudo sendo articulado para ser votado no dia 12, levado ao plenário no dia 12 de setembro. Eu tenho certeza que aqui no Senado, no PL, no Republicano, no PP, os demais partidos também, com o empenho de todos, eu acredito muito que essa PEC vai ser realmente aprovada e vai ser feita justiça para os nossos antigos funcionários do antigo território de Rondônia, que tanto trabalharam e lutaram por aquele estado, tanto em Rondônia, no Amapá, Roraima, esses que foram os territórios que depois passaram a ser estado. E nós temos, senador, também uma ação judicial, e fora da ação judicial nós temos em torno de 350 militares, PMs e BMs, que não faz parte dessa ação e será contemplado, além de todos os servidores de 87 a 91, esses 350 militares aproximadamente serão contemplados na PEC 07. Com satisfação, igual eu falei para você, Costinha, a gente fica feliz em saber que isso vai ser feito justiça a essas pessoas que tanto se desempenharam, tanto lutaram pelo nosso território e hoje Estado de Rondônia. Obrigado, senador. Sucesso. Tamo junto. Isso.